Boa noite a todos que acompanham o Popular pelas redes sociais. Noite de quinta-feira, dia 16 de novembro, uma noite muito importante para as pessoas de bem aqui de Araucária, para as famílias de bem de Araucária, porque hoje, nessa data, a Polícia Civil de Araucária, a Delegacia da Mulher de Araucária, deu cumprimento aí ao mandado de prisão contra o Israel dos Santos, que é aquele homem que matou a esposa Isabel Spaes no início da semana, segunda-feira, dia 13. A gente esteve ao longo da tarde de hoje conversando com o delegado Eduardo Krieger, que é o responsável por esse inquérito, já que se trata de um feminicídio. O doutor Eduardo é o delegado titular aqui da Delegacia da Mulher de Araucária. E ao longo de todo o dia, a gente tem recebido lá na redação do Jornal Popular diversas ligações de pessoas, num primeiro momento, na parte da manhã, querendo informações com relação a como estava esse caso, se ele seria preso, se ele não seria, porque a gente fez uma matéria, inclusive foi manchete da edição de hoje do Jornal Popular, informando lá que Israel havia entrado, a defesa de Israel havia entrado em contato com a delegacia de polícia e dito que ele se apresentaria nesta quinta-feira. Por conta disso, algumas pessoas acharam, ele vai lá se apresentar e vai responder ao inquérito, responder ao processo em liberdade. Porém, pessoal, para deixar tranquilo aquelas pessoas que ficaram horrorizadas, como a gente também ficou horrorizado com esse crime, o Israel teve a sua prisão preventiva decretada. Exatamente, a Vara Criminal de Araucária decretou nesta quinta-feira a prisão preventiva de Israel. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai responder a todo o processo preso, exatamente, preso. Como é que aconteceu a situação hoje? Quando ele chegou, isso pelo que a gente apurou. Na terça-feira já, o crime aconteceu na segunda-feira, para a gente recapitular. Na segunda-feira, por volta das 6 horas, com requintes de crueldade, o Israel matou a sua companheira aí de 20 anos. Esse caso é um caso que foge um pouco do padrão quando a gente entende de violência doméstica, porque não havia qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de boletim de ocorrência registrado por Isabel contra Israel. Porém, segundo os vizinhos, segundo familiares dela, a relação de ambos era assim conflituosa, era uma relação agressiva durante todos esses anos. Na segunda-feira, por volta das 6 da manhã, isso pelo que a gente apurou, Israel e a esposa Isabel tiveram uma discussão, iniciaram uma discussão dentro de casa, isso por volta das 6 horas. Ele foi até a cozinha, apanhou uma faca e desferiu alguns golpes de faca contra Isabel, ainda dentro da casa. Essas facadas, pessoal, inclusive foram testemunhadas, pelo que as investigações apuram, pelos dois filhos do casal. Isabel, já esfaqueada, ainda tentou fugir de seu algoz, saiu correndo pela rua, ali no bairro Iguaçu, mas Israel alcançou e concluiu ali o seu intento, que era matá-la, matar Isabel. Em seguida, ele fugiu, pessoal, fugiu em direção ao rumo ignorado. E desde então não se sabia mais onde ele estava. Na terça-feira, já pelo que a gente apurou, o doutor Eduardo pediu a prisão preventiva dele. Esse pedido foi para análise da Vara Criminal de Araucária. Na quarta, a gente sabe que foi feriado. E hoje, no início da tarde, a Vara Criminal de Araucária, a juíza responsável lá pela Vara Criminal, deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva de Israel. Um pouco antes desse decreto de prisão preventiva, porém, o Israel tinha vindo aqui para a delegacia para se apresentar juntamente com o advogado dele. Nesse meio tempo, enquanto ele conversava aqui com o delegado, saiu o mandado de prisão preventiva dele. De posse desse mandado de prisão, doutor Eduardo deu cumprimento, avisou a ele, você está preso, vai responder custodiado, preso, porque houve o decreto de prisão preventiva. A partir do momento em que ele soube que ficaria preso, ele se negou a falar com o delegado, não quis dar o seu depoimento aqui na delegacia de polícia judiciária, na delegacia de polícia civil, e disse que só falaria em juízo. Então, logo essa fase foi concluída, o Israel foi levado, já foi transferido para a cadeia pública de Araucária, que fica ali na rua Honestalho Guimarães. Lá
ainda hoje ou amanhã ele vai ser submetido à audiência de custódia. A audiência de custódia é aquele procedimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, em que são analisadas as condições da prisão. Neste ato, o que a juíza faz é só questionar o preso, nesse caso Israel, se ele sofreu algum tipo de violência quando da prisão. Não tem qualquer tipo de perigo de ser revista a sua prisão preventiva neste ato. Então, pessoal, como a gente conversou também com o doutor Eduardo hoje, agora preso, Israel ele vai concluir o inquérito, né? O doutor Eduardo deve concluir, já nos próximos dias deve concluir esse inquérito, encaminhar para a Vara Criminal de Araucária. Lá esse processo será remetido para o Ministério Público. A gente já apurou que a responsabilidade desse processo é da Terceira Promotoria de Justiça, que é lá comandada pela doutora Karine Romani. Lá caberá a ela oferecer denúncia contra Israel ou não. A tendência é que ela ofereça denúncia por feminicídio, né, que já é um agravante ali. Ele pode pegar até 30 anos de prisão. Israel, pela natureza dolosa do crime, ele vai a júri popular. Não tem data, obviamente, isso deve ocorrer até somente no ano que vem, mas ele deve ficar preso durante todo o processo, até por conta da natureza do crime, como aconteceu. Então a gente está fazendo essa live rápida aqui para vocês, para explicar quais são os próximos passos, né? O que foi essa prisão preventiva decretada hoje, como é que acontece e quais são os próximos passos dessa situação, desse crime que chocou Araucária. A gente sabe, pelo que familiares, foram dezenas que entraram em contato com a gente lá no jornal, familiares e amigos de Isabel, relatando que ela era uma pessoa muito trabalhadora, uma mãe zelosa, uma pessoa que estava procurando se qualificar, tinha feito um curso de enfermagem, técnico de enfermagem, sonhava em ser enfermeira, ia fazer um curso agora de enfermagem, sempre cuidou dos filhos e estava nesse relacionamento que agora se mostrou um relacionamento abusivo, que infelizmente teve o pior dos desfechos, que aí o assassinato de Isabel. Então, informação importante que a gente traz para vocês nessa noite de quinta-feira, dia 16, está preso Israel, o companheiro de Isabel, que a matou a facadas aí na segunda-feira. Então, pessoal, essa era a informação que a gente tinha para fazer para vocês. Aí na tela vocês têm o nosso telefone, 364-2500, para que você possa nos informar sobre tudo que acontece em Araucária, a qualquer momento do dia ou da noite, nos sugerir pauta, também nos informarem se eventualmente está tendo alguma ocorrência policial, algum acidente na cidade, para que a gente possa enviar uma equipe. Por esse número também, que é um WhatsApp, você pode pedir para entrar no grupo de notícias do Jornal Popular, para que você fique sabendo sempre em primeira mão o que está acontecendo na cidade. Essa era a informação que a gente tinha para fazer para vocês. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.